Olá, neste vídeo eu vou falar um pouco sobre combinação. Combinação que é uma das técnicas de contagem, entre as técnicas bastante utilizadas da análise combinatória. Costuma-se trabalhar bastante combinação, arranjo, permutação. Agora, o que difere, o que muita gente faz confusão entre uma combinação e um arranjo, é que no caso da combinação, eu vou determinar de quantas maneiras diferentes eu posso selecionar um grupo de elementos de um total de elementos do conjunto. Por exemplo, de 5 pessoas, eu vou selecionar 3 para formar uma comissão. De quantas maneiras eu posso fazer isso? De quantas maneiras diferentes? Considerando que nessa comissão não vai ter nenhum tipo de ordenação, de hierarquia, né? Todos ocupam posições iguais. Então, eu preciso saber simplesmente quantas formas diferentes eu preciso sortear essas 3 pessoas no total de 5. Se além de sortear, de determinar a possibilidade de sorteio, eu tiver que saber também a ordem, aí passa a ser um arranjo. É isso que difere a combinação do arranjo. É o caso, por exemplo, né, vamos pensar numa Mega Sena, e a gente vai ver esse exemplo aqui. De quantas maneiras diferentes eu posso sortear 6 números ou 6 dezenas de um total de 60? É combinação porque me interessa simplesmente saber quais são as 6 dezenas. E não de que forma, qual eu escolhi primeiro, isso não interessa. O ganhador lá, que acertou as 6 dezenas, ele simplesmente acertou as 6 dezenas que foram sorteadas, e não a ordem de sorteio, ok? Então isso é combinação. Vamos para a definição de combinação e entender isso através de aplicações práticas. Então, combinações são utilizadas quando queremos calcular quantos subconjuntos de K elementos podem ser extraídos de um conjunto de N elementos. Então, faz parte aí da teoria de conjuntos, inclusive. O cálculo das combinações de N elementos K a K pode ser realizado através da fórmula uma combinação de N elementos tomados K a K igual a N fatorial sobre K fatorial e aí entre parênteses N menos K também fatorial. Fatorial, lembrando que é exatamente a multiplicação de um número, e um número natural, né, pelos seus antecessores até chegar no 1. Tá? Então, 5 fatorial, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. E é assim que a gente vai calcular. Nas calculadoras tem a função fatorial. No entanto, quando nós temos fatoriais de números relativamente grandes, não precisa ser muito grande, pegue aí 15 fatorial, 20 fatorial, o resultado é muito grande, porque é uma multiplicação de vários fatores, daí o nome fatorial. E aí você tem que arredondar, a própria calculadora já te dá, né, de forma arredondada esse valor. Então tem técnicas, tem formas da gente tentar simplificar a expressão para já obter um resultado mais preciso. Né? Até porque a gente está falando aqui de números inteiros somente. O resultado, né, a gente tenta não dar na forma decimal. Perfeito? Então vamos agora para um problema aplicando aí a combinação. Problema 1. De quantas maneiras diferentes podemos eleger uma comissão sem distinção de cargos de 4 pessoas de um grupo formado por 10 pessoas? Simplesmente de quantas maneiras diferentes eu sorteio 4 num total de 10, sem interessar a ordem de sorteio ou o grupo que é formado por aquelas 4 pessoas sorteadas é um grupo em que não me interessa a ordem. Se eu trocar a ordem dos elementos, é o mesmo conjunto. Quando se fala em conjunto, é isso. Agora, se a troca simplesmente de ordem daqueles elementos sorteados fizer importância, né, tiver importância, né, aí sim você não tem, né, você deixa de ter uma combinação para ter um arranjo, a fórmula é um pouquinho diferente. Perfeito? Mas estamos falando de combinação. Olha aí a resolução. Combinação de 10 elementos tomados 4 a 4. 10 fatorial, 4 fatorial, 10 menos 4 fatorial. Para não ter que desenvolver até o final o fatorial, o que eu posso fazer? Ah, posso cancelar 10 fatorial com 4? Não, não pode, porque 10 fatorial não é só 10. Se fosse 10 sobre 4, você dividiria ambos por 2, beleza. Tá? Mas 10 fatorial é 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, até chegar no 1. O mesmo com 4, né? 4, 3, 2, 1. O que você pode é cancelar fatoriais que sejam exatamente os mesmos, aí sim. Então a gente faz o que aqui? Desenvolve o fatorial até chegar em um fatorial que tem lá embaixo. Por exemplo, 10, 9, 8, 7, 6. Parei no 6. Por quê? Porque ali embaixo tem 6 fatorial. 10 menos 4 é 6, 6 fatorial. E aí você cancela o 6 fatorial. Cancelou, cortou. Né? E o 4? O 4 se desenvolve. Aí você
cancelou o 6 fatorial, a expressão deixou de ter fatorial. Se você quiser agora, pode efetuar cancelamentos. Tipo, eu divido o 8 que está na parte de cima pelo 4 que está na parte de baixo. Cancelei, perfeito. Tá? Cancelando ou não, o resultado aí vai ser 210, o resultado final. 210 formas diferentes de selecionar 4 pessoas num total de 10. Segundo problema, olha aí a Mega Sena, né? Quantos jogos diferentes eu posso fazer? Jogos simples, né, de 6 números, que você vai anotar, num total de 60. Combinação de 60 elementos tomados 6 a 6. Como que eu calculo isso? Eu vou desenvolver o 60 fatorial até chegar no 54. Ah, poderia chegar até o 6? Pode, mas você vai ter mais trabalho à toa, né? Que tem um 6 fatorial ali também. Aí você corta, cancela o 54 fatorial, perfeito? E faz as outras contas. Aí eu aconselho, né, você efetuar cancelamentos, tipo, divida o 60 que está na parte de cima por 6 e o 6 que está na parte de baixo também por 6. Né? Fica 10 em cima, fica 1 embaixo. E vai fazendo isso com os outros valores que você conseguir. Resultado final está aí, 50 milhões, 63.860 jogos diferentes numa Mega Sena. Isso constitui, inclusive, nos ajuda a determinar a probabilidade de acerto para quem faz um joguinho. Né? É uma chance em mais de 50 milhões. Vai dar 0,000 alguma coisa por cento. Ok? E o nosso terceiro problema, dos 30 candidatos ao preenchimento de 4 vagas numa empresa, sabe-se que 18 são do sexo masculino, 13 são fumantes e 7 são mulheres que não fumam. De quantos modos podem ser selecionados 2 homens e 2 mulheres, considerando somente os fumantes? Tá? Então, num primeiro momento, o que eu tenho que fazer aqui é saber exatamente quantos homens, né, quantas mulheres que nós temos, fumantes e não fumantes. E as informações aí não são completas, embora elas me permitem deduzir as demais informações que não estão explícitas, ok? Começamos aí, por exemplo, olha, com 30. É o total dos totais, né? São 30 candidatos. Se eu somar os homens com as mulheres, tem que dar 30. Se eu somar os fumantes com não fumantes, tem que dar 30, ok? 18 são do sexo masculino, então o total aí de homens, né, 18. Outra informação, 13 são fumantes, total de fumantes, 13. 7 são mulheres que não fumam, então mulheres que não fumam, eu ia falar total, não é total não, né? já tem a célula correta ali, mulheres que não fumam, mulheres não fumantes. Aí, de quantos modos nós vamos selecionar 2 homens e 2 mulheres entre os não fumantes? Então vamos determinar os outros valores que faltam. Por exemplo, como são 13, né, o total de fumantes é 13, e eu não tenho o total de não fumantes, que eu já até coloquei aí, mas né, já estamos vendo que é 17, e tem o total que é 30, você vê quanto que falta de 13 para 30? 17 que você preenche, 30 menos 13. Né? Outra informação, olha aí, são 10 homens não fumantes, portanto. Por quê? 17 não fumantes, 7 são mulheres, portanto 10 são homens. Outra informação, são 8 homens fumantes. Por que eu sei disso? Porque eu sei que tem 10 não fumantes e tem 18 homens no total. 18 menos 10 que dá 8. 5 mulheres fumantes, porque são 13 fumantes no total. 8 são homens, 5 são mulheres. E finalmente, aí, somando 5 com 7, nós temos 12 mulheres no total. Pronto, agora com essas informações eu consigo calcular. Primeiro, de quantas maneiras diferentes eu posso ter? Sortear, né, ou escolher 2 mulheres entre as não fumantes. São 2 mulheres no total de 7 mulheres, que são 7 mulheres não fumantes. É uma combinação de 7 elementos tomados 2 a 2, ou de 7 mulheres tomadas 2 a 2. E aí vamos fazer a conta, né? Dá 21. É o desenvolvimento, né, que nós usamos nos outros cálculos. Mesmo raciocínio para os homens, só que são 10 homens não fumantes. De quantas maneiras eu posso selecionar 2 entre os 10? Né? Tá aí. Combinação de 10 elementos tomados 2 a 2, que dá 45. São 21 possibilidades para as mulheres, 45 para os homens, em termos de escolha. Tá? Para você saber o resultado final, basta multiplicar 21 por 45, no princípio da contagem, que vai dar 945 maneiras diferentes, né, de serem ocupadas essas 2 vagas de mulheres e 2 vagas de homens entre os não fumantes.
Perfeito? É isso aí. Até.